Todos sabem que as pessoas tentam inventar feitos em todas as obras. Muita gente considera, por exemplo, o Saitama Universal, Naruto Universal, Goku Outer, Gojo Universal, Astra Universal, enfim. Isso acontece na maior parte das obras, onde utilizam-se de feitos distorcidos ou tirados de contexto para tal. O problema é que, por algum motivo, isso não é usado em One Piece. Geralmente os próprios fãs de One Piece tendem a subestimar o próprio verso, discordando de feitos coerentes e tentando colocar em níveis extremamente baixos e incondizentes com a própria narrativa. Se for para encontrar um motivo para isso, eu diria que tem vários. Um deles é o senso comum que foi gerado por youtubers grandes, e que se firmou até hoje, fazendo o público evitar de pensar sobre isso. One Piece é um verso fraco a nível ilha ou continental, e tudo que estiver acima disso não passa de incoerência ou hipérbole. Esse é um pensamento que se formou por muitos, e sem querer me exibir, mas eu acredito que sou o primeiro, no YouTube, a tentar mudar isso e realmente conseguir mostrar a milhares de pessoas que o One Piece é muito mais forte do que pensavam. Muitas vezes já recebi comentários falando sobre como não havia percebido que o Luffy e outros personagens poderiam ter feitos tão absurdos. Enfim, antes de tudo, me diga aí nos comentários, você já viu o Luffy sendo superestimado de forma absurda? Pessoas dizendo que ele é universal, multiversal, ou então que ele é invencível, onipotente, só a ficção? Sinceramente, eu acho que isso é muito raro, por tudo que eu já pesquisei. Então peço que contem aí sobre suas experiências sobre isso. Vocês veem mais comumente, pessoas falando que o Luffy é tipo nível cidade, ilha continental e coisas do tipo, ou vocês veem mais pessoas falando que ele é universal com força infinita, multiversal, outerversal e por aí vai. Nesse vídeo eu vou fazer algo diferente. Eu vou mostrar vias em One Piece que implicariam níveis muito mais altos, e que se One Piece fosse tratado da mesma forma que outras obras, na questão de nível de poder, as pessoas gostariam muito de abusar desses feitos e citações para colocarem algo muito acima do real. Alguns apenas não são coerentes, outros possuem uma explicação e um contexto para justificar. Creio que vocês poderão entender isso tudo nesse vídeo, então caso goste, peço que se inscreva no canal, deixe o like, e caso queira me apoiar mais ainda, você pode assinar membro ou enviar um superchat. Agradeço o apoio de todos e tudo isso me ajudaria imensamente. Sim, aqui vamos falar de feitos universais, multiversais ou até mesmo acima. Lembrando que eu não considero nada disso válido ou aplicável, e vou explicar o motivo em cada um. O objetivo do vídeo é apenas demonstrar como seria fácil extrapolar no nível de poder da obra, caso realmente ignorasse a consistência, e refletir sobre o que aconteceria se One Piece fosse tratado como as demais obras que comumente tentam fazer esse tipo de coisa. Sendo assim, vamos falar do primeiro feito, provavelmente o mais complexo e difícil de explicar. Monte Dor. No capítulo 847, Big Mom explica que dentro dos livros existem infinitos mundos, e mostra que utiliza eles para armazenar animais, explicando que quem está dentro do mundo dos livros não envelhece, já que eles não mudam enquanto não abrir as páginas, e por isso eles possuem seres vivos raros de todo o mundo selados nos livros. No capítulo 852, Jinbei fala que a imaginação e a extensão do mundo dos livros é infinita, forçando o que já havia sido dito pela Big Mom. Existem infinitos mundos com uma extensão infinita de espaço dentro desse mundo. No capítulo 909 temos a página do SBS onde é dito: Monte Dor é o contador porque ele tem a fruta do livro. Ele pode transformar coisas vivas em amostras vivas, usar livros para voar no ar e atrair pessoas para as histórias dos livros. É uma variedade rica de poderes para que ele possa ser o vilão de seu próprio arco na história. Por último, temos informações bem importantes a respeito dele, dentro de seu Vivre Card. Ele é o 19º filho da família Charlotte que comeu a fruta do livro. Ele usa suas habilidades de diversas maneiras, como aprisionar objetos em outros mundos criados por sua imaginação, ou nos próprios livros, criar pontos de apoio com livros e escrever estratégias e planos de batalha. Sendo assim, isso comprova que é ele quem cria o mundo dos livros, e todas aquelas dimensões infinitas das histórias são criadas logicamente por esse personagem. Uma Akuma no Mi que lhe permite prender criaturas dentro dos livros, onde guarda a coleção de sua mãe. Isso aqui basicamente confirma que essas dimensões que existem dentro dos livros é física, e é apenas uma extensão do que é dito no mangá. Em cada uma das páginas podem ser armazenados seres vivos reais. Se supostamente fosse uma dimensão ilusória ou imaginária, não seria possível colocar coisas reais lá dentro.
Muita gente já deve ter visto alguns shorts meus antigamente falando que o mundo dos livros não é físico, mas eu parei pra pensar e não há nada implicando isso. Apesar de pensar que isso seria apenas uma ilusão, claramente não é o caso, já que é literalmente mostrado que cada uma das páginas, cada uma das histórias, todas elas interagem normalmente com a realidade, e mesmo seres vivos podem viver por lá, mostrando que é um mundo tal como o real da obra. Para quem estiver em dúvida em relação à tradução, aqui temos o kanji utilizado para representar o infinito, Mugen, que é a forma literal do infinito, enquanto muitas outras obras utilizam expressões como ilimitado, que são usadas comumente de forma figurativa para representar algo muito grande. Por último, só preciso lembrar que Akuma no Mis são escaladas ao físico, e caso queira entender mais sobre isso, peço que assista meu vídeo de 1 hora sobre o nível de One Piece. Lá, eu mostro através do mangá e fontes canônicas, e dou exemplos de como isso se aplica, então eu não vou explicar novamente nesse vídeo. Sendo assim, vou mandar a real. Não tem como refutar esse feito, é um outlier, não é coerente com o nível de poder demonstrado no mangá e não tem feitos próximo disso. Acredito que isso nunca será válido à obra, por mais que futuramente o Oda decida nos mostrar feitos muito maiores para os personagens, mas é só isso, porque a realidade é que esse é um feito canon. Não tem como refutar, o mundo dos livros, criado pelo Monte Dor, de fato é físico e é infinito, ou seja, um feito universal alto por criar um espaço tridimensional infinito. Sinceramente, é uma via muito melhor do que, por exemplo, fãs de Naruto tentam utilizar para dizer que a Kaguya criou as dimensões dela, mesmo isso nunca tendo sido declarado. Mas no caso, esse feito do Monte Dor existe. É verídico, mas é um outlier, um feito inconsistente com o nível da obra, e por isso eu nunca considerei e nunca vou considerar válido. Dessa vez, vamos falar de uma citação que envolve o Sanji, mais especificamente a Germa 66. Sabem aquela galera que gosta de dizer que o Saitama é invencível, sola ficção, tem força infinita, é onipotente, etc. Tudo por conta da citação de que ele não possui um limitador? Pois é, mas adivinhem quem também não tem um limitador? Membros da Germa 66. Na verdade, não só eles. Sabemos que o Luffy e muitos outros personagens também não têm um limitador. Se colocássemos o Luffy para lutar sem parar, durante todo o tempo em que ele estivesse lutando, ele estaria evoluindo. É algo básico de Shounen. O Goku tem isso, Luffy, Saitama, Asta e muitos outros personagens. Mas enfim, no capítulo 840 de One Piece, é dito por Jude: o resultado das maiores e progressivas descobertas científicas e engenharia genética que o mundo jamais viu. Suas habilidades e aptidões não estarão ligadas aos limites humanos. O sangue que escorre pelas suas veias foi abençoado com potencial ilimitado. Para que esse potencial se realize, tudo que resta a vocês é treinar. Então sim, é declarado que os irmãos da Germa 66 não estão limitados pelos padrões humanos e que possuem potencial ilimitado, da mesma forma que alguém que quebra esse limitador e pode evoluir indefinidamente. Se usássemos a lógica dos fanboys do Saitama, aparentemente, o Sanji seria o personagem mais forte da ficção agora. Vamos ao próximo feito, que vem da Uta. Bom, sabemos que ela criou o Uta World, uma dimensão paralela ao mundo real, sendo que mantém através de sua força física, mas existem algumas coisas que poderiam ser utilizadas para elevar o feito. Primeiramente temos essa scan. Isso aqui surgiu na gringa logo no lançamento do filme, e é provavelmente a única scan fake que já vi a galera utilizando com esse propósito de aumentar o tier de One Piece, onde é dito que o Uta World é infinito, mas isso realmente não é uma informação canônica. Na época do lançamento do filme, eu procurei muita fonte disso e não achei, mas provavelmente é um post apagado do Twitter de alguma impressão sobre o filme. Nesse caso, é algo que já circulou muito e algumas pessoas já chegam a utilizar, apesar de que eu acho que a grande maioria nunca ouviu falar. A segunda é uma scan do volume 4 Billion que diz: o eterno mundo Uta Uta que nunca acaba. Algumas pessoas já utilizaram isso como evidência para dizer que é infinito, já que primeiro é dito que é eterno e na mesma frase é dito que nunca acaba. Então, se teoricamente o nunca acaba se referisse a tempo, seria redundante com o termo eterno, tornando mais provável que esse nunca acaba se refira à extensão espacial, ou seja, que ele seria infinito. Porém, em japonês a expressão usada é que nunca fecha, o que pode ser usado, por exemplo, para se referir a fechar livros, olhos, encontros, etc. Nesse contexto, se refere à dimensão, que nunca seria fechada, então não tem nada a ver com espaço. Por último, poderia ser dito que o Uta World tem o céu estrelado por conta da aparência, ou que tem um sol por conta da luminosidade.
coisas que comumente usam de argumentos em outras obras, como por exemplo em Naruto, mas as bases são muito fracas. Agora temos Caribou, que afirma que seu corpo é infinito. E se isso fosse verdade, Haki precisaria afetar um espaço infinito para atingir o corpo real. Porém, nesse caso, é uma hipérbole, e já foi demonstrado em Databook que o corpo dele é finito ao ficar cheio apenas por engolir uma fábrica de chocolate inteira. Temos também Barba Negra, que afirma que a escuridão é infinita e que suga qualquer coisa com sua infinita força. Então, teoricamente, qualquer um que aguentasse a pressão da escuridão estaria aguentando uma força infinita. E ao mesmo tempo, Tite possuía energia o suficiente para criar isso. Porém, tudo isso pode ser explicado pela fisiologia de um buraco negro. Buracos negros são formados quando estrelas massivas colapsam sobre sua própria gravidade após esgotarem seu combustível nuclear. Esse colapso comprime a matéria da estrela em um espaço infinitamente compacto, criando uma região do espaço-tempo tão densa que nem mesmo a luz consegue escapar. Resumindo, apesar da singularidade de um buraco negro real possuir gravidade infinita por consequência da densidade infinita, ele é gerado por uma quantidade finita de massa, e essa quantidade é determinada pelo raio de Schwarzschild, também conhecido como raio de horizonte, que é a distância do centro de um buraco negro até o ponto além do qual nada, nem mesmo a luz, pode escapar devido à intensa gravidade do buraco negro. Resumindo, a massa de um buraco negro é proporcional ao seu tamanho e isso é calculável. No caso do buraco negro de Barba Negra, por exemplo, eu já calculei esse feito lá no vídeo de 1 hora sobre o nível de poder do One Piece e daria nível planeta grande. Sendo assim, a singularidade de fato possui força infinita, porém o que atrai as pessoas é apenas o horizonte de eventos que é possível escapar possuindo uma velocidade maior do que a da luz. Lembrando que dentro de One Piece já foi citado que o buraco negro dele pode retornar tudo ou nada, ou seja, desintegrar o que seria engolido pela singularidade. Um ponto que acho interessante de reparar é que para quem simplesmente não quer aceitar que Tite cria buracos negros reais, isso realmente implicaria que ele gera uma quantidade infinita de escuridão, e essa exerce uma força infinita, tornando todos os personagens que resistiram à tal habilidade universais, o que novamente não é o caso, pois de fato ele é declarado criar buracos negros, e como mostrei, utiliza-se de uma quantidade finita de massa para tal. Bom, existem várias outras coisas que as pessoas poderiam utilizar para extrapolar totalmente, mas não dá para citar absolutamente tudo, apenas as mais convincentes. Então, temos a Tom Force do Luffy. O mau entendimento das pessoas a respeito dessa habilidade acaba gerando muitas possibilidades, ainda mais com citações como a do Luffy ter liberdade sem limites, ou então do Road to Logtail, reforçando o que é dito no mangá, afirmando que qualquer coisa é possível ao Luffy, tal como sendo dito que ele transcende a imaginação de todas as coisas no mais novo Vivrecard, e ele já tendo feito coisas como transformar mangá em uma história em quadrinhos, criar objetos a partir do nada, enfim, o Luffy tem Tom Force, mas a Tom Force é limitada especificamente ao que o personagem demonstrou. Isso em qualquer caso e se aplica a qualquer hacks. Tom Force é apenas um nome para chamar o que o Luffy realiza no mangá, e não para adicionar habilidades para ele, mas da mesma forma que extrapolam em todo tipo de conceitos para levar personagens como Saitama, afirmando que ele teria força infinita e seria invencível para a ficção inteira. Simplesmente por não ter um limitador, podemos extrapolar totalmente a liberdade sem limites do Luffy, de forma a ser capaz de fazer absolutamente tudo. Por último, é interessante mencionar a quebra de quarta parede que o Luffy realizou em um SBS. Os SBS são canônicos e são listados pelo próprio Oda como sendo um acréscimo ao mangá. As informações de lá são de fato válidas, e o Luffy simplesmente rasga a página de um SBS e interage com o próprio. É bom reparar também que ele tem várias citações de transcendência, como por exemplo, a do Vivrecard mais recente, onde é dito que o Gear 5 transcende a imaginação de todas as coisas, citação que também foi utilizada no trailer do anime do Gear 5 e citado que Haki transcende tudo. Obviamente, nada disso upa algo, é apenas uma quebra de quarta parede e uma expressão utilizada para mostrar como Nika é superior a tudo que todos esperam. Porém, personagens como a Jimu é extremamente superestimada e wankada simplesmente por quebrar a quarta parede, interagir com os leitores ou por citar outras obras dentro do Metaka Box. E até mesmo por ser citada uma personagem transcendente. E o mais engraçado é que ela morre de forma definitiva para um elástico. Enfim, tudo isso não vale de nada, mas podem ter certeza de uma coisa: se tudo isso que ocorre em One Piece ocorresse em outras obras como Naruto, One Punch Man, Medaka Box e até Dragon Ball, as pessoas iam abusar ao máximo. Em Black Clover, por exemplo, muitos consideram que a dimensão da Dorothy seria infinita por ser citada sem limites pelo Luck,
quando temos uma citação mais específica e que usa um termo mais literal, infinito, para descrever a dimensão do Monte Dor, mas ninguém sequer chega a pensar na veracidade disso. Como eu disse, nada do que eu mencionei nesse vídeo eu considero válido, apesar do feito do Monte Dor ser canon e o único problema ser em relação ao Outlier, já que isso de fato não é algo consistente. O que eu quero é que vocês reflitam sobre tudo isso. Por que algumas obras são totalmente extrapoladas, enquanto outras são totalmente subestimadas? As pessoas negam feitos óbvios em One Piece, como Totti Música destruindo o mundo no filme Red, para defender que o Saitama é universal sem ter feitos universais, ou que o Naruto é um multissistema solar por conta das dimensões da Kaguya, onde utilizam erros de tradução e todo tipo de coisa. E eu posso garantir para vocês que erros de tradução nesse nível em One Piece são extremamente raros, e talvez seja por isso que não é uma obra tão superestimada quanto outras. Obrigado por ter assistido até aqui, quis passar uma visão diferente, mostrando como One Piece poderia facilmente ser superestimado e extrapolado como outras obras, e mesmo assim, simplesmente não é. Espero que tenham gostado e nos vemos em um próximo vídeo.